enorme estar com vocês novamente aqui, toda terça-feira, às 21 horas. É uma honra poder compartilhar com vocês esse programa. Bom, eu gostaria primeiramente de falar sobre os nossos parceiros comerciais, patrocinadores, que é uma regra, né? A gente não pode deixar de falar. A Ícaro Leilões, que é o nosso principal patrocinador e meu parceiro nos negócios também. Inclusive tem uma novidade da Ícaro que eu falei aqui no programa anterior, a respeito do leilão beneficente que nós estamos organizando, que ia ser em dezembro, foi jogado para janeiro, até para uma certa comunidade em relação ao tempo. E será lá em Alphaville, no Savana, né? No Salão Savana, e será em janeiro. É um leilão beneficente da Fundação Cafu, já está confirmado, vai ter presença de vários jogadores, enfim. Eu vou anunciar aqui, quando a gente já tiver já com um bonde bem encaminhado, eu vou falar para vocês como é que funciona, vai ter cobertura integral do leilão na TV, né? E nós vamos lá compartilhar, que é um evento realmente que vai ajudar a molecada lá que precisa da Fundação Cafu. Quem quiser saber, entra lá no Google, coloca a Fundação Cafu, você vai ver o trabalho dele. É o Cafu, o jogador, grande jogador, que segurou, levantou a taça do Tetra lá, tá bom? A De Freitas, que é a minha empresa de consultoria, então continua valendo, aquele leiloeiro, aquele arrematante que precisar de algum auxílio, que necessita de uma consultoria, de uma assistência, por favor, pode entrar em contato, estamos aí para atender vocês no que for necessário, né? E os parceiros comerciais, né, que eu não posso deixar de falar, que é a Light Solutions, especializada em plataforma para web, né, programas, enfim. Vocês podem entrar no link lá no site leilãonatv.com.br, tem um link lá da Light Solutions. Vocês entram lá e falam com eles. O Savana Alphaville, que eu acabei de falar, né, que é o salão incorporado a Ícaro Leilões, que não deixa de ser um parceiro. O Grupo Artex, que é a nossa gráfica, que cuida de toda a parte gráfica do nosso programa, uma garotada sensacional, e um forte abraço para o Tiago, né, que é um dos diretores lá. O Wall Host, ninguém precisa saber quem é o Wall, né? É só entrar em contato, entrar no link lá, se você quiser colocar teu site. Leiloeiros do Brasil, do meu querido Ivanildo, né, que é um site mais tradicional de leilões de São Paulo e do Brasil, né, Leiloeiros do Brasil. E a TV que tudo vê de Foz do Iguaçu, que retransmite o nosso programa sempre, enfim, a gente agradece muito o pessoal da TV que tudo vê, tá bom? Bem, gente, hoje é um assunto diferente, eu quebrei o protocolo literalmente, né? E pedi licença ao público para discutir um assunto fora dos anais dos leilões, tá? É um assunto que se você vai refletir, você vai raciocinar. A única exigência que essa entrevista pede a você é que você acredite em Deus. É só isso. Não pede mais nada além disso. Se você acredita em Deus, ouça a entrevista, ouça o nosso convidado, que você vai ver que a coisa vai muito além dos nossos olhos. Então é muito interessante. O meu convidado é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que eu fui apresentada pelo meu irmão Edinho, né? Meu irmão me apresentou o trabalho dele em vídeo, achei espetacular. Então hoje nós falaremos aqui com o nosso queridíssimo Rubens Sodré. Prazer em tê-lo, Rubens. Oi, Silvio, eu agradeço pelo seu convite, viu? É uma honra estar aqui com você. É uma honra é minha. Para vocês terem uma ideia de quem que eu estou falando aqui, o Rubens Sodré, no canal do YouTube dele, ele tem 12 milhões de views. É um número para se respeitar. Ou seja, é uma pessoa que toca num assunto extremamente delicado, né? Eu vou até falar um pouquinho da pauta de hoje para o pessoal entender, né? Hoje nós vamos discutir com o irmão Rubens, mais conhecido como irmão Rubens. O pessoal me chama de irmão Rubens, né? Irmão Rubens, né? Então popularmente conhecido como irmão Rubens. Abordaremos assuntos sobre a nova ordem mundial, seus organizadores, a estratégia montada ao longo dos tempos para sua implementação. Falaremos dos Bilderbergs, falaremos dos seus objetivos e sobre o mega sacrifício. Sobre discos voadores, aquecimento global e demais articulações a fim de nos preparar para aceitar mudanças radicais que ocorrerão. Quais serão essas mudanças? E saiba sobre a redução populacional e o significado do número 11 para os Illuminates. E muito mais. Então, assistam aí que vocês vão acompanhar. Então nós vamos falar um pouquinho, hoje nós vamos ter 1h30 de programa, e está chegando e-mail aqui, nós vamos já, daqui a pouco a gente começa a
a discutir com nossos interespectadores sobre o assunto, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho no início sobre a vida do nosso querido Rubens. Rubens tem uma imensidão de seguidores, né? É um pessoal realmente que segue, que frequenta chat, que manda pergunta, que briga com ele, e ele, né, com a maior paciência do mundo, explica por que a opinião é assim, não é a ferro e fogo, né, Rubens? Você aceita bem a crítica, você expõe o seu lado, isso é espetacular, né? Então, fala um pouquinho de você, Rubens. Você começou na rádio, não foi? Silvio, eu quando criança, eu sempre gostei de rádio, né? E eu ouvia as programações no Rio, né? Globo, Tupi, Nacional. E desde a infância a gente procurou conhecer mais de rádio. Então eu lembro quando eu tinha 10 para 11 anos, eu era fã do Elvis Presley, e tinha o programa Clube do Rei, Elvis Presley, todo sábado na Rádio Solimões, de onde eu moro, né? Em Nova Iguaçu. E aí eu ia para lá, para o estúdio, sentava lá e ficava assistindo todas as transmissões. E aquilo foi nascendo aquele gosto pelo rádio, né? Aí com 14 anos, ou 13 anos por aí, eu fui fazer serviço de alto-falantes, na região de Belfor Roxo, que hoje é um município separado, mas na época era Nova Iguaçu. E aí, do serviço de alto-falantes, na verdade, eu nunca falei isso, eu vou falar pela primeira vez no teu programa. Opa, vamos lá, exclusivo. Eu tinha umas cornetas daquelas que se colocava em cima de carro na época de campanha eleitoral, aquela corneta sedã, delta, e aí tinha um presidente de um clube de futebol perto lá da nossa cidade, que o clube dele ia disputar a 3ª divisão. O clube tinha se filiado à FERJ, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio, e aí ele estava empolgado, né, para fazer o clube dele aparecer, aquela coisa toda, e eu dei uma sugestão a ele de que se eu poderia levar para o estádio de futebol 4 cornetas nos dias de jogos. E aí eu colocaria ali um amplificador, um microfone, e falaria ali a escalação do time, né, a modificação de um jogador, de outro, e tudo mais. Mas isso eu já estava querendo era treinar, narrar futebol, entende? Olha só. E aí comecei assim, daqui a pouco, de anunciar o nome do jogador, o nome da equipe, a escalação, já passou a uma entrevista com o técnico, a entrevista com o jogador, e depois eu comecei a narrar o jogo no alto-falante. E aí tinha um grande radialista da Super Rádio Tupi no Rio, né? E ele me viu ali narrando, ele achou que eu tinha um jeito para coisa, ele me chamou para o rádio. Aí eu fui para uma escolinha de rádio. Eu não sei se ainda está vivo, mas é um grande comunicador antigo no rádio esportivo no Rio, é o Gogó de Ouro do Brasil, Carlos Ramiro. Aí ele me levou para lá, para a escolinha dele, aí eu fazia futebol de salão, futebol de areia, e aí comecei a narrar jogo e entrei pro rádio. Aí eu fiquei narrando futebol até 2008. Em 2008 foi que eu parei com rádio. Inclusive aqui é próximo do Morumbi, aliás é quase que dentro do Morumbi. Quase dentro do Morumbi, exatamente. Aqui nós já estivemos aí narrando jogos aí. E foi assim que eu comecei no rádio. Então o que eu fiz a vida toda foi rádio. Narrei na CNT do Rio, Canal 9 no Rio, e fora isso eu fiz muita rádio comunitária, né? Na verdade, em 1995, eu fui numa cidadezinha próximo de Nova Iguaçu, que tinha uma rádio comunitária. Uma rádiozinha na época, vamos dizer, pirata, porque não existia nenhuma rádio comunitária no Brasil. O presidente era o Fernando Henrique Cardoso, o ministro das Comunicações era Sérgio Mota, o ministro da Justiça era Iris Rezende, e ali tinha a rádio Novos Rumos. Foi a primeira rádio do Brasil porque o dono dela não se acomodou como se fosse uma rádio pirata. Ele colocou a rádio no ar e foi para o governo federal tentar autorizar a rádio dele. Concessão. E conseguir a concessão, Ismael Lopes. E aí nessa eu embarquei junto com o Ismael Lopes. Aí fui também em Brasília, nós tivemos um encontro lá que estava marcado com o Sérgio Mota, e na hora da negociação quem apareceu foi a Globo. Foram os advogados da Globo para negociar em nome do governo. Eu achei aquilo muito estranho na época. Hoje nada me assusta com a Globo, né? E aí o que aconteceu foi que eu voltei de lá incentivado a colocar uma rádio no ar, uma TV no ar, não, uma rádio, e coloquei a rádio Cidade do Amor, em Belfor Roxo. Também nos mesmos moldes, uma rádio ainda sem documentação, mas com um protocolo dado entrada no Ministério das Comunicações e com a promessa do Sérgio Mota de que legalizaria a rádio. Só que quando foi em abril de 97, eu recebi a visita da Polícia Federal. Nossa! Aí já tinha passado na rádio do Ismael, já tinha levado o Ismael preso, já tinha passado na rádio de Areia Branca, levado o Renato Muniz preso, da Rádio Baixada, e agora o terceiro seria eu. E aí deu capa da revista Veja Rio. Eu podia ter trago a revista para te mostrar. Eu fui o primeiro radialista preso por causa de rádio.
junto com o Ismael Lopes e o... Estou te falando, são revelações novas, olha aí, revelações ocultas, ninguém nunca soube disso. Aqui no seu programa de primeira. Uma conspiração Illuminati para tirar... Na verdade, você não sabe, a gente não sabia nada disso, Silvio, mas eles não deixam você ter uma rádio. Para ter uma rádio tem que estar totalmente enquadrado dentro do sistema, senão você não pode ter. Porque se política, se falar uma né? besteira ou outra, já te arranca do ar. É política, né? Existe todo um corpo político que controla isso daí. É a mesma coisa da venda de emendas. A venda de concessão sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas foi assim que eu fiz rádio, viu? É maravilhoso. No entanto, que as TVs, né, a maioria que conseguiu suas concessões foram que apoiavam o militarismo. Eu lembro da hora do presidente no Silvio Santos. Exatamente. A bandeira brasileira, aí o Figueiredo. É isso mesmo. Na época que ele conseguiu as concessões dele. Bom, gente, então vocês viram aqui a novidade, né? Um grande locutor de rádio, por isso que ele fala bem, os vídeos dele são sensacionais, mas eu vou falar do vídeo deles lá no segundo bloco, porque para quem está chegando agora, para quem não conhece o Rubens, o irmão Rubens, você vai saber sobre o que ele fala nos vídeos dele, por que ele tem tanto sucesso, né? Apesar de se manter humilde, se manter, né? Você tem esse cuidado, não deixa subir a cabeça. Não, né? Já passou a fase disso. Então isso ele sabe controlar bem e, ao mesmo tempo, a intenção dele é mostrar o que está acontecendo. Junto com o Alex Jones lá nos Estados Unidos, faz o mesmo trabalho, né? Faz o mesmo trabalho. Bom, vamos começar então, gente, com a Labuta, depois a gente volta um pouquinho mais da vida do Rubens. Quem é fã dele que está assistindo vai saber mais um pouquinho do Rubens depois, né? Mas para o meu público, né? Para os meus interespectadores, o que são os Illuminati? O que é isso, né? Para quem não sabe. Ô Silvio, eu creio que seja importante, né, até porque, para início assim de conversa, porque o público que assiste você é um público que te prestigia e que estava esperando talvez hoje aqui uma entrevista de acordo com o transcurso normal do programa. Mas hoje é um off-topic aqui, né? É a quebra de protocolo. E eu creio que é importante, pelo menos, a gente explicar para as pessoas que estão assistindo, para que, né, a pessoa veja que realmente é interessante continuar assistindo esse trabalho. Sem dúvida. Para começo, para explicar sobre os Illuminati, eu creio que algumas perguntas, elas vão direcionar a pessoa a raciocinar sobre a questão dos Illuminati, se você me permite. À vontade. Por exemplo, nós temos a nota do dinheiro brasileiro, a moeda nossa, em nota, o real. E nós temos sempre uma homenagem importante no real, na nota, né? Sempre se escolhem pessoas importantes. E entre essas escolhas de homenagens, atualmente nós temos uma figura de uma mulher, e ela, inclusive, antes de estar na nota, já estava na moeda. Na moeda, o cruzeiro, né? No cruzeiro, era cara ou coroa. Então, exatamente. A cara do cara ou coroa é essa mulher. Aí vamos a algumas perguntas simples. Por exemplo, aqui é a rua Jules Rimet. Já houve também uma taça da Copa de 70 com o mesmo nome. Exatamente. Eu creio que essa pessoa tenha sido ilustre. Acredito que sim. Jules Rimet, não sei exatamente quem é. Do mundo de futebol. Do futebol. Mas mereceu uma grande homenagem. A Rua do Morumbi com o nome dele. Exato. Então você vê que a homenagem é feita, né, para alguém que, vamos dizer assim, tem um respaldo no seio. Se for no âmbito da comunidade, de alguém que se destacou na comunidade, né? Se for no âmbito estadual, alguém que se destacou naquele estado. E se é alguém de expressão internacional, como Jules Rimet, merece uma homenagem desse tamanho. A Rua do Morumbi do estádio. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você passar numa praça, você vê um busto. Aquele camarada do busto foi alguém importante para aquele local. Mesmo não sendo só para o local, mas todos que vão passar por ali vão ver, tá certo? Vão, na verdade, reconhecer que é alguém importante. Aí eu pergunto, qual homenagem é maior do que a homenagem do dinheiro? É verdade. Quantos brasileiros existem? Quantos pegam em dinheiro todo dia? Nossa Senhora, né? E o que se valoriza é o dinheiro, porque é com ele que se compram as coisas, é o poder de compra do dinheiro, né? Então eu creio que a homenagem do dinheiro é talvez a maior homenagem brasileira que se pode fazer a alguém. Aí vamos à pergunta. Né? Mundial. Certamente, porque o real... Todos os dinheiros têm essa homenagem semelhante, né? Se você for o dólar, por aí vai. Exatamente. Agora, só para chegar nos Illuminati, vamos lá. Entra presidente, sai presidente, o presidente muda quase que tudo no país, claro, junto com o Congresso, senadores, deputados, mas muda. E o dinheiro que eles não mudam? Por que será que não tiram a homenagem daquele do dinheiro brasileiro? Por quem é essa mulher tão importante assim para estar no dinheiro brasileiro? Primeira pergunta, ela é brasileira?
Não, ela não é brasileira. Poxa, mas a mulher está no dinheiro brasileiro. E por que que todo presidente que entra e sai talvez não pense nessa ideia? Ou por qualquer outro motivo, o certo é que não troca a homenagem do dinheiro. Por que será que o presidente não troca? Tá certo? Tem alguma coisa estranha, né? Boa pergunta. Aí você vai observar que nós temos por hábito de conhecer as coisas através da escola. Nós vamos estudar desde criança e vamos aprender a ser um cidadão de bem, a conhecer das coisas da sociedade para se tornar um cidadão, né? Essa é a filosofia de ensino das escolas. A partir daí, nós, já ficando adultos, vamos agora o quê? Ler o jornal para saber da notícia, ouvir uma rádio, ver uma TV. Então, aquilo que forma nosso entendimento, a nossa opinião, que forma o nosso conhecimento, é o meio que nos cerca. Sim, sem dúvida. Né? A sociedade com um pouquinho e os meios de comunicação com muitas informações e a educação, o sistema educacional, né, com a metodologia de ensino. Então, nós somos aquilo que nós entendemos, e entendemos aquilo que nós somos. Mas se, de repente, tudo que nos falaram, não for bem da forma que parece que é, e se por acaso acontecesse isso, entende? Se por acaso, por exemplo, a gente votasse no nosso vereador, no nosso deputado, no nosso governador, até no nosso presidente, porque a mídia fez uma divulgação ampla através dos noticiários, não uma propaganda no horário comercial, mas durante os telejornais, né? De que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. E aí a gente não conhece essa pessoa. Mas daí a 3 anos, quando se aproxima a próxima eleição, em 3 anos a gente passa a conhecer a pessoa, confiar na pessoa e elege a pessoa até presidente do Brasil. Nós tivemos 2 casos recentes, Collor e Dilma. Por que esse poder tão grande de eleger alguém que a gente nunca não sabia quem era antes? Sabe da história da pessoa. Agora, entre essa pessoa vai ser presidente igual hoje é a Dilma. Será que se ela quiser trocar a homenagem do dinheiro, será que ela vai poder trocar? Não. Mas peraí, será que tem alguém acima dela? O nosso país não é soberano? Nós não temos vamos dizer assim, um regime de governo parlamentar, não, aqui é presidencialista, né? Presidencialista. Onde o presidente manda junto com o Congresso Nacional. Mas será que tem alguém acima dela que não deixa ela trocar essa homenagem? Coisa boba, simples, uma homenagem numa nota. Será que tem alguém acima do nosso presidente? Não deveria ter, né? Mas certamente não tem. Não deveria ter, né? Mas certamente tem. Quem coloca o presidente da República nos países que são controlados são algumas pessoas privilegiadas que têm poder para isso, né? Ou seja... Aí você vai chegar nele. Aí você chega num grupo de pessoas que aparentemente não existem, igual sombra. Tanto que eles são chamados de governo das sombras. Porque eles, na verdade, estão acima de todo o governo mundial, né? Muito assim, vamos dizer assim, precariamente, muito pobre, vamos ver aí uns 2 ou 3 paísezinhos aí que escapolem, entende? Uns 2 ou 3 eu estou falando por força de expressão, uns pouquinhos, tipo Coreia do Norte, entende? Tipo em Iêmen, que já está agora mais para cá do que para lá, o Irã, que está meio balançado, vai ser bombardeado agora, alguns paizinhos ou outros que tem umas pedrinhas no sapato deles, mas fora isso eles dominam tudo. Eles dominam todos os sistemas de todos os países, praticamente. Então, é importante... Chegamos neles. Os Illuminates, eu assisti o vídeo, sei um pouquinho que ele ensinou, né? São 13 famílias, não é isso? São. Explica um pouquinho dessas 13, famílias. Nem 12 nem 14, são 13. Que vem antes de Jesus Cristo. Na verdade, a linhagem vem antes. Agora, a junção das famílias é posterior a Jesus Cristo. A junção, né? Elas eram separadas, então. Na verdade, na verdade é o seguinte, aí é uma questão minha pessoal, sabe, Silvio, de estudo, pesquisa e convicção. Mas eu não posso dizer que eu estou 100% certo. Eu creio que aquele povo que foi expulso da Torre de Babel na Babilônia, tá certo? Aquela família de Nimrod, que a própria Escritura toca nesse nome, e a esposa dele, que é a mulher da nota, chegamos na mulher da nota, essa linhagem, ela nunca deixou de existir, ela sempre existiu. Esse povo foi espalhado pelo planeta, e esse povo, de todas as formas, tentou reorganizar aquilo que estava organizado naquela época. Um governo único, uma religião única, um idioma único, uma moeda única, e praticamente uma cidade única, uma cidade fortificada, que eram várias cidades em uma só. Era um complexo de cidades, né?
a Babilônia antiga. Então, esse povo, ele nunca deixou de existir, essa linhagem, e sempre com essa mentalidade. Agora, aí vamos chegar nesse grupo. Em 1776, no dia 1º de maio, é que eles foram reunidos em uma sociedade, em um grupo coeso, vamos dizer, em um cartel, que mais poderia dizer, uma camarilha, um acordo entre eles para poder implementar aquilo que eles já vinham tentando antes, mas que não havia tido um resultado positivo, até porque também eles precisavam se organizar também tecnologicamente para isso, né? E a questão toda é que hoje a tecnologia deles está pronta e ela está sendo colocada em prática e eles estão em vias de conseguir o que eles queriam já há tanto tempo. Mas você perguntou sobre os Illuminati, são 13 famílias, foram reunidos por Adam Weishaupt, o nome da pessoa que reuniu as 13 famílias. Ele foi tipo um manager, ali, um gerente, né, de forma sacerdotal, porque isso tudo tem envolvimento com ocultismo, tem envolvimento com magia negra, talvez satanismo, né, essas coisas ocultas, e foi uma iniciação, porque aí você entra em várias esferas, entende? Religiosa, política, social, né? Esse grupo é envolvido com todas, não só com essas questões, mas com todas as questões que envolvem o ser humano. E essas famílias, essas 13 famílias, elas vêm se organizando, ou melhor, posso dizer hoje, vieram se organizando muito bem, e agora, quando foi em 2001, na época do World Trade Center, 2001, não foi? 11 de setembro? Foi. Eu já esqueci a data. 2001, tá certo. Então, foi em 2001 que eles abriram o mesmo véu, entende? E agora falou, agora é bola búlica, agora é calça de veludo ou bumbum de fora. E vieram, partiram com tudo para cima da nova ordem mundial, que já estava programada bem antes, mas agora é que eles deslancharam. O World Trade Center foi um selo. A nova ordem mundial é uma coisa que vem se tentando plantar no decorrer das décadas e milênios. Sim. Né? Hitler era um deles. Sim. Né? E Hitler... Ligado à família Rothschild. Filho bastardo de um dos Rothschild, Hitler. Para você ver que tudo tem ligação. É uma das 13 famílias. Então, os Rockefeller e por aí vai. Nós vamos falar o nome dessas famílias. Então, para eu tentar passar numa linguagem, para quem está absorvendo essa informação de uma vez, ela é meio chocante. É meio pesada, ela né? É pesada. Então, o que acontece? Se vocês analisarem friamente, estudarem, procurarem os vídeos na internet ou em contato direto no verdadeoculta.com.br ou na TVNT, TV Nova Terra, que é onde ele faz lá todo dia às 9 da noite, não é isso? 9h30, 10 horas, por aí. Ele entra ao vivo, ele explica os vídeos dele, ele explica o que está acontecendo, fala da atualidade. Né? Agora, se você for analisar, quem conhece a Bíblia, quem não conhece a Bíblia, vai estudar, porque a Bíblia é a referência. Não é nem a Bíblia, as escrituras sagradas, né? Não é nem a Bíblia, são as escrituras sagradas, porque a Bíblia foi manipulada. Tem que cavar por cima, que se for muito fundo de vez, aí congestiona o trânsito. Você absorve. Aqui, o que a gente quer? A gente quer jogar por cima. A gente quer jogar a ideia para você, né? E que você raciocine, né? É muita informação. É muita informação. Nós teríamos que fazer aqui 10 horas de programa para a gente dar o básico. Exatamente. É muita coisa. Por isso que a gente não pode dizer que é uma teoria da conspiração. Eu no início... É uma conspiração, né? É uma conspiração de fato. De fato. De fato, não é teoria, não. Então, coisas da vida da gente, o nosso dia a dia, as coisas que estão no nosso entorno, a televisão, tudo isso faz parte do plano dos Illuminati. Exatamente. Inacreditavelmente, assustadoramente. Agora, você pode não ver, você em casa aí talvez não vai perceber nada, para você é tudo balela que a gente está falando, não tem sentido nenhum, mas eu me considero uma pessoa um pouquinho culta, pouquinho. Estudei um pouquinho, leio sempre que posso e tal. E essas informações eu absorvi de forma assustadoramente radical, ou seja, essa informação chegou para mim e eu fui chegando às minhas conclusões. Eu fui muito mais além, eu não vou entrar nesse debate agora, até porque nós estamos no início, né, da demonstração. Então, Illuminati são 13 famílias que vêm se desdobrando de décadas e milênios atrás, vêm se desdobrando, né, embutindo informações que lhe convêm para ter o controle financeiro do mundo. Exatamente. São os grandes financiadores do próprio negócio deles, ou seja, da lei deles, né? Então, são 13 famílias. Tá. Agora a gente continua aqui. O que é a nova ordem mundial, baseada nos Illuminatis? O
que é a nova ordem mundial? Na verdade, nós temos essa ordem, né, que não é nova, é a ordem atual, né? Nós temos a ordem atual mundial. Você, talvez, ô Silvio, as pessoas do teu público, talvez já tenham ouvido em alguma entrevista o Lula falando sobre isso, que o Lula tem repetido muito sobre nova ordem mundial. Na época da Copa, o Galvão Bueno, o tempo todo, na hora do jogo do Brasil, ele falava que havia necessidade de uma nova ordem mundial no futebol, né? E a televisão vem acostumando aos poucos as pessoas com essa palavra. Porque as palavras que nós conhecemos, elas não aparecem assim, ó, no estalo. É aquela coisa de cozinhar sapo em água morna. A televisão começa a falar um pouquinho hoje, aí passa, fala de novo. E o rádio, daqui a pouco está na mente de todo mundo e a pessoa não sabe como aquilo foi introduzido. Mensagem subliminar. Também, usam também. Agora, a questão da nova ordem mundial, que eles já estão começando a propagar, e quando nós vemos as fases, né, da agenda global sendo cumpridas, e essa é uma delas, a fase de divulgação da nova ordem mundial, nós ficamos cada vez mais assustados, porque demonstra que o intento deles está chegando agora ao êxito, está sendo coroado com êxito. Assim, quando nós começamos a ver a televisão falar em nova ordem mundial, porque já é hora do povo saber isso. Só que a televisão nunca fala das coisas que o povo precisa saber na hora que o povo precisa saber, mas na hora que eles querem que o povo saiba. Quer um exemplo? Eu não vou fugir do assunto, não, vou te responder. Não, faz só para você. Vamos embora, vamos, só para poder a gente conseguir assimilar melhor as ideias. Quando a televisão diz assim, mudaram as regras para o imposto de renda, a partir do dia 3, os contribuintes terão que fazer assim, assim, assado. Agora dá tempo de você resolver alguma coisa? Dá tempo nem de você respirar mais. Agora, quando a lei ou o decreto está sendo protocolado, porque gera um processo, então há um tempo de 3, 4 meses para se aprovar alguma coisa. Essa era a hora da televisão falar. Olha, hoje está sendo protocolado uma proposta de uma emenda ou qualquer porcaria, e se for aprovado vai acontecer isso. Mas se a televisão falar isso nessa hora, dá tempo da sociedade, vamos dizer aí, organizada ir lá e pressionar o político. Até o próprio eleitor falar, pô, meu deputado, o senhor está botando isso aí, eu votei em você. Mas a televisão não fala aquilo que você tem que saber na hora que você tem que saber. Ela fala na hora que atenda... Já foi votado e já está indo para o Senado. Só vai agora você tem que gemer. Olha, a partir de semana que vem muda a regra do Detran. Para renovação de carteira é assim assado. Mas como é que mudou a regra? Foi uma emenda, porque o Detran, as leis, ela vem no Código de Trânsito. Não é verdade? É verdade, é verdade. É um código, um conjunto de leis. Então, para mudar o conjunto de leis, tem que ter a aprovação do governo federal. Mas o deputado que fez essa proposta, na verdade, ele nem é citado para não queimar ele. A televisão nem cita. Mas não é na hora que ele protocolou que a televisão deveria divulgar? É verdade, tem sentido. Aí a sociedade organizada pode, através de uma ONG, ou de alguma forma, ir lá e questionar, dizer, isso a gente não quer que aprove. Isso é contra nós. Mas eu só estou dizendo isso para mostrar para você que a televisão não fala o que a gente precisa saber, mas fala o que eles querem que nós saibamos. Então, na agenda global, que eles têm uma agenda global, uma agenda para ser cumprida, é hora de divulgar a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? Ela vem contrapor a ordem atual. Na ordem atual, você tem a soberania dos países, que são, aí vamos colocar entre parênteses, né? Segundo o que está escrito, soberanos, né? O Brasil é um país soberano. Peraí, o Brasil é um país soberano? Por que a crise que está vindo de lá para cá pode afetar o Brasil? O Maurílio Manteiga já está falando isso. Se o país é soberano, o que tem a ver com crise internacional? Né? Dois pesos, duas medidas. Eles falam uma coisa, mas a prática é outra. Para ver que nós não somos soberanos em nada mesmo. Porque até a nossa maior riqueza, que é o nióbio, está indo tudo embora pelo halo. O nióbio, o Brasil tem 98% das jazidas de nióbio. O nióbio é utilizado em material cirúrgico, em naves espaciais, é utilizado em toda a tecnologia de ponta de computadores. É um material preciosíssimo, está indo embora. Ninguém fala nada, nem vai falar. Porque o Brasil abriu tudo para o sistema Illuminati que está aí. E a nova ordem mundial muda isso. A nova ordem mundial acaba com as fronteiras, igual a música do John Lennon, Imagine. Imagine o mundo sem fronteiras, imagine o mundo sem religião. A música do John Lennon, Imagine, fala direitinho o que é a nova ordem mundial. Quem não sabe o que é a nova ordem mundial e não der para captar nesse pouco tempo nosso, né, Silvio? Pode assistir, pegar na internet a letra do Imagine, do John Lennon, e ver a letra, porque ali ele explica a nova ordem mundial totalmente. Fio a pavio. Totalmente, de A a Z. E a nova ordem mundial diz respeito ao quê? Vamos traduzir em miúdo.
Quando a nova ordem mundial estiver efetivamente implementada, a população do nosso planeta não vai ser mais essa. Já chegou a hora deles informarem que tem muita gente no planeta. Isso é um passo da agenda global. Você vê que, será que eles não sabiam que chegaríamos a 7 bilhões? Será que eles não planejaram já, desde da guerra, da Segunda Guerra, esse processo de eugenia, para agora eles começarem efetivamente a implementar em processo de eugenia a redução populacional? Mas agora é hora do povo saber. Então agora começaram com essa balela de que é 7 bilhões, que não dá para todo mundo, que é um problema que o planeta tem que resolver, ou seja, todos nós somos responsáveis, não é? Entendeu? Nós somos responsáveis por resolver esse pepino. E quando a nova ordem mundial estiver efetivamente implementada, o planeta nosso terá apenas 500 milhões de pessoas. Isso está escrito, determinado, desde 20 de dezembro de 1980, nas Pedras Guias da Geórgia, que eu creio que já tem ouvido falar. Já ouvi falar. Já ouviu falar. Aquilo ali é um testamento vivo dos planos dos Illuminati. Tem 10 mandamentos, não é mandamentos, mas 10 tópicos da agenda global deles. E o primeiro deles, o principal, é manter a população do planeta em equilíbrio constante com a natureza, nunca ultrapassando a casa dos 500 bilhões. De 7 bilhões para 500 milhões, você vê que vai ser muita bela gente. faxina, né? Isso faz parte da nova ordem mundial. A outra questão envolvendo a nova ordem mundial, além da redução populacional, porque implica em ter um mundo melhor para se viver, e com muita gente não dá, né, efetivamente para se viver bem, porque a disputa é muito grande. E aí eu abro um parênteses, se você me permite. Por favor. Alguma pessoa me mandou um e-mail há um ano atrás, talvez, dizendo, mas eles me chamam de irmão Rubens, embora eu não seja evangélico, né? Eu gosto sempre de deixar bem claro, Silvio, que eu não sou evangélico. Irmão Rubens, se esses camaradas vivem por produção, por dinheiro, por lucro, eles vão matar uma bela parcela da população, como eles vão agora ter os serviçais para eles, os trabalhadores braçais, para dar mais lucro para eles, né? Quer dizer, se eles matarem tanta gente, vai ser menos pessoas para consumir os produtos deles, para trabalhar para eles, né? Para ser escravos deles. Então, não parece que é um mau negócio para eles matar tanta gente? Só que é aquela questão, Silvio, é o ângulo que você vê. Essa é a visão de quem é gado, porque para eles nós somos gado. Todos nós somos gado. Eles nos chamam de gado, né? Mais para frente a gente pode detalhar isso. Sim, sem dúvida, vamos detalhar, sim. Mas o ponto de vista deles é outro. O ponto de vista dos Illuminati, das 13 famílias, dos banqueiros internacionais, da elite global, o governo das sombras, é de que o mundo é partilhado por 7 bilhões. E aí nós vamos transformando matéria-prima em bem de consumo. Nós vamos consumindo o planeta. Então, se você partilha esse planeta por 7 bilhões, é lógico que os recursos naturais deles tendem a se esgotar mais rápido. E as fatias também ficam mais divididas. É como um filme do Ernest Borgnine, nem sei mais o nome dele, O Tesouro de Serra Madre. Os camaradas se organizam para fazer um assalto. Agora é hora de enterrar o tesouro, mas peraí, temos 10 na quadrilha. É muita divisão, vamos dividir por 8, mata 2. Daqui a pouco divide por 3, entende? É um clássico de filme de faroeste. Então, da mesma forma, é o planeta, eles saqueiam o nosso planeta, eles transformam matéria-prima em bem de consumo e botam a culpa toda na gente. O imposto sobre o gás carbônico, né, sobre a expiração. Já começou na Austrália. Né? Já começou, não, você está bem informado. Né? E é mundial. Breve chega o Brasil. Literalmente falando, vamos pagar para respirar. É o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Mas vamos na ordem mundial, não acabou, mas tem um... Quais são os objetivos dos Bilderbergs? Realmente alto, já sabia disso. Eu tinha certeza, né, que ele junta os seus com os meus, aí ia dar complicação. Então quem não está conseguindo assistir, dá um tempinho, dá um F5 aí, que o Mauro já está restabelecendo o sinal, tá? Quem não conseguiu assistir a entrevista inteira, amanhã, no final do dia, ela já vai estar no ar na íntegra, tá? Para todo mundo assistir. Então quem está caindo a conexão aí por causa do excesso de pessoas, e às vezes acontece, já aconteceu uma vez também e foi complicado para voltar. Está voltando, né, Mauro? Sinal. Então, vocês estão assistindo ao vivo. Quem não conseguir assistir ao vivo, por favor, amanhã entre no site, leonatv.com.br, e vocês verão ao vivo a gravação completa, tá? Nós estávamos falando dos Bilderberg, né? Sim, sim.
Os Illuminati, eles têm uns, vamos dizer, uns tentáculos, né? Os tentáculos deles são os meios pelos quais eles dominam toda essa sociedade aí de 7 bilhões de pessoas, né? E um desses grupos são os Bilderberg. O nome é Bilderberg porque eles foram descobertos, mas já existiam há muito tempo, em 54, reunidos em um hotel na Holanda. O nome do hotel é Bilderberg. A partir daí esse grupo ficou conhecido como Bilderberg. Não é um nome oficial, entende? Não é um nome assim que eles levam... Por conta do hotel acabou se fazendo essa junção. Tem um jornalista texano, eu confundo Ted Turner com Ted Tucker. Ted Turner é dono das maiores redes de comunicação dos Estados Unidos, né, da Time, Isso. Um monte de revistas, mas é Ted Tucker esse. Jornalista que em 54 ele descobriu os Bilderbergs, publicou para o planeta e, claro, perdeu o emprego e a carreira. Foi igual Alex Jones. Alex Jones hoje é autônomo. Ele mesmo faz o horário dele lá nas rádios, né? E mantém tudo. É ele que é o próprio produtor dele, porque em 80, quando ele filmou o Bohemian Grove, né? Lá com ele que filmou. Foi ele que fez. E ele publicou em um monte de revistas, né? Porque não passou por revisão. Aí depois, quando foi tudo publicado e virou aquilo... Explodiu, né? Aí pronto, aí só puderam... Se desligar o celular, desculpa. A única coisa que puderam fazer é despedi-lo do emprego, né? Mas os Bilderberg, eles cuidam da parte mais ligada às questões políticas, né, do planeta, entende? Então você tem os Bilderberg de um lado, que cuidam das questões políticas de âmbito, vamos dizer, mundial, e eles estão acima da ONU. Parece que não, mas estão acima da ONU. A pergunta é, existe alguém acima do presidente americano? Existe. Existe alguém acima da presidenta brasileira? Existe. Existe alguém acima da ONU? Maior, existe. Né? Existe. O controle maior Sim. São as pessoas que manipulam a informação, mídia, etc. e tal. Exatamente. Enfim. Então, os Bilderberg é esse grupo. Na verdade, dá um total de 120 a 140 pessoas, porque são representantes diretos dos Illuminati e convidados especiais que se destacam. Igual você foi convidado algumas vezes, né? Então quem se destaca sempre é convidado para alguma coisa ou outra. Entende? E para os Bilderberg também. É um convite que se tem para poder participar das reuniões deles. Bohemian Grove é interessante falar, Sim. porque a gente jogou aqui, muito do pessoal. Estão recebendo ligação aqui que não estão conseguindo assistir. É muita gente. Então o sinal Eu volto destruiu. Aqui em dezembro, se você agendar, a gente pode. Aí a gente prepara para essa montanha de pessoas que entraram de uma vez, aí o site não aguenta, ele cai do ar. Né? Mas vocês vão assistir, pode ficar tranquilo que a gente vai passar na íntegra amanhã. Mas para o pessoal que não sabe o que é Bohemian Grove, né? É isso? A expressão está certa? É isso aí. O Bohemian Grove, o que é o Bohemian Grove? O que é isso, né? O pessoal que entrou agora está de paraquedas, mas o que é isso que ele falou que filmou? Os Illuminati, eles têm alguns grupos, né? São diversos, né? São diversos grupos ligados a eles. E o Bohemian Grove é um grupo também. É um grupo ligado a... Esse aí é especificamente ligado aos que... Tipo assim, Silvio, deixa eu ver se eu consigo explicar bem. Você é eleitor, você vota no deputado. Aí você vota no governador, vota no presidente. Quem é do poder executivo, no caso um prefeito, um governador, um presidente, ele vai agora nomear os seus secretários. Neste você não votou. Esse que comanda a saúde, a educação, comanda você, não votou. Esse pode, qualquer pepino que der, só trocar uma peça por outra. Geralmente o Bohemian Grove é feito por esse pessoal. Os Aspone, entende? Os assessores. Os assessores, os que estão ligados ao governo, mas não são diretamente ligados ao povo, porque não foram eleitos. É esse tipo de pessoa. Inclusive, ex-presidentes, ou seja, as pessoas quando deixam cargo político, normalmente também faz parte desse grupo. É um grupo mais de... E ali é uma questão também religiosa, né? Porque essa questão toda do sistema, ô Silvio, ela tem muito a ver com religião. O nome do nosso estado é São Paulo, é uma homenagem ao deus Apolo. Aquele Paulo da Bíblia, o nome dele é Shaul. Aquele São Paulo que se fala muito, no Paulo da Bíblia, não é Paulo, é Shaul. Ele é hebreu. Então ele é da tribo de Benjamim, de Israel. O nome dele é Shaul. Não tem tradução. Não tem tradução. Esse Paulo é porque ele era chamado Paulo
pelos romanos que adoravam o deus Apolo. Inclusive, uma vez, está registrado no livro de Atos, ele foi confundido com o deus Apolo por fazer alguns milagres. Então o povo ali começou a chamar Paulo de Apolo, e virou Apolo até hoje. Então você vê Apolo 11, a nave, você vê São Paulo, que é Apolo, você vê no Brasil, então, Santa Catarina, Brasil. É tudo enquanto é questão religiosa. Então, parece que o sistema de governo, que o sistema que domina a população toda através das leis, né, que os políticos, né, os governantes e essas pessoas ilustres do país, parece que eles não são religiosos. A própria televisão se mostra bastante cética, é bastante assim, vamos dizer assim, só material. E quase nada espiritual. Eu não sei um programa desses que tem aí, que enganando o povo aí, eu falo isso por mim, assumo o que eu digo. Né? Agora, eles não se demonstram religiosos nem espirituais, mas são. Então, se você for observar, a própria Colômbia, que é o nome dessa mulher da nota, a mulher do dinheiro que nós tocamos no início, o nome dela é Semíramis, mas também são 120 outros nomes. Deusa da Babilônia. É a deusa da Babilônia. E entre eles é a Colômbia. Então você tem o Distrito de Colômbia, que fica em Washington, sede do governo. Você tem a Columbia Pictures Television. Você tem a CBS, que é o disco do Roberto Carlos, Columbia Broadcast System. Você tem a Colômbia. Você tem o Colombo, que nunca descobriu a América, mas que deram a ele esse crédito. Você tem tudo com o nome de Colombo, por homenagem à Colômbia. Então eles são religiosos. Entende? São extremamente religiosos. E o Bohemian Grove é um clube religioso dessa elite. Eles são religiosos... Fica-se bem claro que é no contraponto de Deus. Porque o termo religião... Isso é muito claro. Porque o termo religião, quando você fala religião, fala religar a Deus, né? Aquele religare lá do grego, né? Religar a Deus. No caso deles, não é bem... são, vamos dizer assim, atividades ocultas, né? Ocultismo, né? Que seria melhor para definir. Não religião, mas questões espirituais de ocultismo. Eu gostaria de fazer um parênteses, né? Em relação à manipulação, que é muito importante, porque a pessoa aceita a informação, vive daquela informação e ponto final. Não questiona. Assim, ela não questiona. Não. É aquilo lá e acabou. E o questionamento dela, geralmente, é baseado no óbvio. Não é verdade? É geralmente baseado no óbvio. Porque alguém falou e ele segue aquela opinião. Ele não chega a uma conclusão por si só nunca. Não, a cabeça não pensa, só armazena. Então, eu vou fazer um parênteses em relação ao militarismo, né, no Brasil. O militarismo é uma coisa feia, né, uma coisa de controle, de tal. E como é que se faz para manipular uma grande quantidade de pessoas para que elas não vão às ruas, para que elas não briguem pelos seus direitos? Porque a liberdade dela não está sendo cerceada. Ela não entende isso, ela não consegue ver. Então se implanta uma religião... Né, sem citar nomes, uma religião sistemática, investimentos faraônicos em igrejas, etc. e tal. Claro. Futebol, outro. Né, que é a diversão, abre aspas, cerveja, né, e televisão. Televisão e pornografia e drogas também. Também, claro, isso é consequência natural. Então, o controle dos militares não estava nas armas. Não. E sim na manipulação desse tipo de coisa que eu acabei de falar, né? É verdade. Eu interpretei... É a última instância. Eu interpretei isso por minha conta baseado no que você falou. Mas é verdade. Tá baseado no que você falou. Dentro. Então, por que isso numa dimensão mundial? Por que não? E é o que ocorre. Então, eu já tinha esse conceito. Foi muito mais fácil eu aceitar o seu conceito pelo fato de entender esse conceito. Você já tinha essa visão de manipulação. Talvez não tivesse assim tanto não tão ampla, não tinha. E outra, quem lê a Bíblia ou quem teve alguma instrução de verdade, que recebeu a informação bíblica, porque independente, eu também não sou de religião, não frequento nenhuma religião e acredito em Deus e li muito a Bíblia. Não sou tão bem quanto você, não tão bem informado quanto você. Mas eu li bastante, eu estudei bastante a Bíblia através da religião da minha mãe, que é Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová lê muito a Bíblia. Lê muito a Bíblia. E são interpretações diversas, enfim. Mas o básico, ou seja, que existe um controle, existe esse mundo hoje é controlado por um ser, né, que todo mundo desenha como um bicho, que não é. Inclusive era o anjo preferido de Deus. Um anjo bonito. Isso é polêmico. Mas um anjo bonito, era. É verdade. Um anjo de luz.
né? Não ia receber esse apelido de graça. É. Então, se na Bíblia diz que o mundo é dele, O mundo né? jaz nele. Né? Se o mundo é dele, Você entrega. então se é dele, quem é que está administrando É isso? ele. É alguém sob o comando dele. Sozinho ele não faz isso, ele precisa Ele é da turma dele. espírito. Ele é espírito. Então, se você analisar isso, É. esse conceito do que o Rubens coloca, É. o Alex Jones nos Estados Unidos e mais meia dúzia lá, eles são mais... no Brasil, o único que eu vejo falar sobre isso é você. Nunca vi ninguém falar sobre isso. Nos Estados Unidos, na Austrália, né? Em outros países. Na Inglaterra tem David Icke, ele vem ao Brasil agora em fevereiro, março. É bom saber para a gente acompanhar lá. Então, se você for analisar, tem um sentido absurdo, né? E a gente vai chegar lá, senão eu vou estragar a surpresa. Sim. O aquecimento global é um fato ou é uma farsa? É uma farsa. É uma farsa. Explica por quê. Na verdade, o que a televisão fala para nós é tudo passivo hoje de investigação. Antigamente, Silvio, para você investigar algo desse porte, você teria que ter muita grana, porque teria que fazer PhD aqui, doutorado ali e curso superior lá para você chegar a esses conhecimentos, né, que você hoje consegue através da internet. Você teria que ter muito recurso financeiro. E hoje, com o advento da internet, você consegue hoje entrar na Biblioteca Nacional, você consegue entrar, né, em qualquer museu do planeta, né? Você entra até no Vaticano. Claro que você não vai ver os materiais restritos do Vaticano, mas você entra até no Vaticano. Então você consegue hoje fazer uma investigação. Não é ir atrás de o que alguém postou num blog ou outro, porque ali pode ter muita coisa que... Pode ser manipulado, né? de fato. Mas você tem vias ali de credibilidade para você investigar. Então, você partindo para esse campo da investigação, você consegue hoje ter informações que, em outrora, para obter essas informações, você teria que percorrer meio mundo. Teria que vender umas 3 fazendas dessa que você me falou. O Wikileaks é um exemplo disso, estão acabando com o cara, porque ele passava informações confidenciais. Exatamente. O Al Gore ganhou o prêmio Nobel e está todo envergonhado aí, porque os números eram manipulados. Eram todos manipulados, né? sujou lá pro... O Al Gore foi candidato à presidência dos Estados Unidos, foi vice-presidente, enfim, e foi candidato também, não conseguiu. Então, por aí você tem uma ideia do tamanho da manipulação, né, que você fala repetidamente, né, é uma coisa maluca. Então, aquecimento global, qual é o intuito do Deixa aquecimento global? Deixa eu te falar, aquecimento global... Qual é o intuito? Você tocou numa bola boa da questão do militarismo. Só para ter uma ideia do que eu vou dizer, que eu acho que fica mais fácil de seguir uma linha de raciocínio. Existia a Jovem Guarda, fazia muito sucesso, e daqui a pouco houve aquela reviravolta, aí 5, aquilo tudo, e aí tinha um grupo brasileiro que estava no auge, que era Os Incríveis, né, fazendo cada vez música de Dom Ravel, compondo para eles, e aí o militarismo chamou para o lado deles. Vocês movimentam muitos jovens, nós queremos vocês do nosso lado. E aí começou a gravar Esse é um País que Vai para Frente, né, Marcas do que se foi, tudo música política, né, extremamente política, né. Na contrapartida, a gente via um Juca Chaves pintando a bandeira nacional em cima da tartaruga e tocando a musiquinha. Esse é um país que vai para frente igual tartaruga. E aí corre do Brasil, igual Caetano Veloso. Mas o que eu quero dizer é que, com a questão do aquecimento global, também foi assim. Roberto Carlos, ele era da Polydor. Ele gravou João e Maria e Fora do Tom, imitando João Gilberto na Polydor, a gravadora antiga. E ele foi cooptado porque estava na Record, que naquela época era a contramão do esquema. O esquema era Globo, Time Life. E a Record estava na contramão, ele foi chamado para a Globo. Um contrato que até hoje perdura aí. Roberto Carlos, eu até creio que antes de morrer, esse cara vai botar a mão na consciência e vai falar muita coisa que ele sabe. Mas ele foi cooptado nos anos 70 para gravar músicas falando do homem em função da natureza. E aí você tem o Não Sou Contra o Progresso, Além do Horizonte Deve Ter... Aí você tem as baleias, você tem o ouro no ano passado subiu sem parar, quem sabe o museu no futuro guardará em lugar seguro um pouco do ar puro, relíquia do ano passado. Não é assim? Loucura, isso tudo música comprada, não é comprada, mas requisitada, entende? Por quê? Para começar a colocar o homem contra a natureza. Porque eles precisam de uma justificativa, Silvio. Eles arrumam justificativa para tudo. E nesse embalo hoje que você já está no ápice da agenda global, com o Avatar, mostrando realmente que não tem como viver a natureza e o homem junto. Planeta dos Macacos, onde você fica a favor dos macacos, dos animais, contra o ser humano, porque tem um policial corrupto no filme que o diretor colocou de propósito. Tudo para você ficar a favor da natureza e contra a humanidade. Por quê? Porque vai chegar a hora agora da decisão. E assim, o aquecimento global foi uma tentativa deles, cara, que... Não rolou. Não rolou até o fim, entende? Porque a justificativa de que o planeta está sendo
esquentado, aquecido pelo ser humano. Então, se o ser humano está destruindo o planeta, temos que destruir o ser humano. É uma das tentativas de justificativa para a redução populacional que é eminente. E essa é tão certo como anoitece e amanhece. Assim, Roberto Carlos já vinha preparando tudo. O garoto propaganda dos Illuminati aqui no Brasil, o garoto de Chicago, esse aqui é um DVD que nem saiu ainda. Fernando Henrique Cardoso, treinado desde a infância, na faculdade de Chicago, junto com Pinochet, junto com aquela Margaret Thatcher. Clube de Roma. Presidente do Clube de Roma. Fernando Henrique Cardoso trouxe para cá em 92 a Rio 92, depois do Tratado de Kyoto no Tóquio, e depois agora essa outra que Alex Jones derrubou eles. Alex Jones fez uma série de denúncias deles, eles tiveram que dar uma travada. Nesse Copenhague, nem sei de dezembro. De Copenhague, Então, quer dizer, o aquecimento global, na verdade, resumindo, foi uma tentativa frustrada, eu creio, porque Al Gore caiu no ridículo. Está morrendo, né? Não, eles param de falar nisso para não passar vergonha, né? É tipo aquele cara no elevador que fala agora... Nessa engatada que você deu, fala da regra de 3. O que é a regra de 3? A regra de 3, você tem um bom exemplo... Tem tudo a ver com isso. Tem a ver. A regra de 3, o aquecimento global é a regra de 3. E eu vivi uma regra de 3 pessoalmente. Se eu falar minha regra de 3... Se você quiser, não tem problema. Se eu contar aqui em rápidas palavras a regra de 3 que eu presenciei no rádio, eu creio que vai explicar bem o que ocorre. Mas vamos lá que é bem rápida essa. Eu estava no rádio há alguns anos, mas eu não tinha muito contato ainda com o Maracanã, essa coisa toda. E foi aí que eu passei a ter tribuna de honra do Maracanã, tribuna de imprensa, saguão, aquelas áreas todas do Maracanã. Então você vê todo mundo ali conversando todos os assuntos. E um camarada ligado à produção da Globo falou, essa semana vai começar a explodir botijão de gás. A semana vai começar a explodir, vai ver no Fantástico, depois vai ver no Jornal Nacional, depois vai ver no Globo Repórter, e a grande tacada, o tiro de misericórdia, é o Fantástico. O que aconteceu, Silvio? Tinha sido criado recentemente o Inmetro, que hoje coordena a questão toda de validade de produtos. E até então nós usávamos na nossa casa aquela borrachinha azul do botijão de gás. Era a borrachinha azul que você comprava aquilo junto com o botijão. Aquele vinha, o cric ali, que eu não sei como é o nome aqui em São Paulo, que tu liga no botijão. Aquilo vinha junto com o fogão e você usava aquilo ali até o fogão acabar, aquilo não acabava. E agora com o Inmetro havia uma pessoa, empresário, que eu não sei quem é, né, que havia sido contemplado, porque era de alguém lá de dentro da questão do Inmetro, para poder fabricar as novas borrachinhas aprovadas pelo Inmetro, branquinha com a faixa amarela. E aí que ocorre? Esse camarada, esse conhecido lá, falou, não, isso aí você vai ver o que nós fizemos. Eu fiz aqui no Rio, fulano fez na Paraíba, no Ceará, todo mundo está envolvido nisso aí, explodir botijão. Rapaz, sabe o que aconteceu, Silvio? Parece mentira. Jornal Nacional, segunda-feira, igualzinho ele falou, fui para casa assistir. Explodiu o botijão de gás na Paraíba, matou a velhinha, a senhora. Aí tá lá a senhora morta lá, é verdade mesmo, matou mesmo. Que loucura. Botijão de gás explodiu embaixo de um viaduto em São Paulo, pegou fogo em todas as casas de sem rua, sem teto, 1986 eu acho, 85, não sei mais qual viaduto aqui em São Paulo. Eu já procurei imagens disso na internet, eu não acho. Mas eu queria essas imagens, entende? Que houve uma época aqui que pegou fogo num monte de casas embaixo do viaduto, tipo uma favela que tinha se feito embaixo do viaduto, com explosão de botijão de gás. Então, um monte de explosões de botijão de gás. Segunda-feira, terça, quarta, quinta-feira no Globo Repórter e no domingo a solução. Agora, a partir de agora, as borrachinhas brancas com listra amarela. Nisso, o cara que é fabricante já havia distribuído em caminhões para o Brasil todo, através da malha asfáltica aí, das estradas, e na segunda-feira a pessoa já podia ir lá e comprar. Inacreditável, não? É isso aí, em função de alguém que se deu bem no trabalho aí, não sei se a Globo levou, se não levou, parece, não sei lá se faria isso de graça, né? Mas o que ocorreu foi isso, literalmente. Então o que é a regra? O cara fez uma previsão para mim. Você quer mudar o comportamento da sociedade, você quer implementar qualquer coisa nova, você quer modificar qualquer coisa, você é o cara. Então você vai e cria um problema. Nesse caso, a explosão de botijões, porque a borrachinha essa borrachinha não é confiável. Agora você divulga esse problema e o povo pede a solução. E aí você apresenta a solução. E rapidamente. Rapidamente. Ninguém compraria aquela borracha, aquele tubinho, uma mangueirinha, se não fosse por causa da regra de 3. Então assim é tudo, eles implementam tudo. Tudo que você imaginar que a sociedade não aprovaria de imediato, eles apresentam uma regra de 3 e agora a sociedade pede aquilo. Assim com a violência, aí eles colocam as câmeras de vigilância, entende? Assim com acidente de trânsito, tudo, eles manipulam tudo. Eles mesmo fogem quando podem. É terrível. A maior regra de 3 da nossa época, né, contemporânea, foi o World Trade Center. O 11 de setembro. Foi o 11 de setembro, foi a maior regra de 3 de todas.
Criaram um problema, e aí a solução foi leis repressivas, né? E essa questão toda, invasões e mais invasões que eles fizeram, tudo respaldado. Ou seja, um AI-5, né, camuflado, para se usar em ato patriota. Lá foi ato patriota. Então, em outra situação que convém lá na frente. Exatamente. Lá o ato patriota é igualzinho ao AI-5 aqui do Brasil, daquela época antiga, e ela dá poderes ao presidente que ele não teria se não fosse um estado de emergência causado pela regra de 3. Uma regra de 3 clássica também foi na Primeira Guerra. O navio Lusitânia fazia um percurso natural fora da área de guerra, foi desviado para a área de guerra para ser atingido, para poder os Estados Unidos entrar na guerra. Nós colocamos isso detalhadamente no DVD 3, parece, sobre essa regra de 3. Outra também é os submarinos afundados lá pelos Vietcongs, que nunca tiveram poder nenhum para afundar submarino nenhum, mas para a história entrou que eles afundaram o submarino americano e os americanos entraram na guerra do Vietnã. Tudo regra de 3. É porque guerra é uma fonte de renda inesgotável, né? Porque empresta. É um milionário. É porque os Illuminati emprestam. O dinheiro é fabricado por eles, depois, se tiver na pauta, né, a gente pode falar sobre isso. Se não tiver, a gente marca outra vinda aqui para... Vamos marcar, você não tenha dúvida. O número 11, o que significa para os Illuminati? Aí nós entramos também no World Trade Center, né? Porque 11, né? Não tem nem o que falar. 11 de setembro, o prédio é um 11... E por aí vai. Né? Aí é uma questão mística, né? É uma questão já mística. Eu já não vou nem dizer religiosa, estou aprendendo com você, obrigado. Porque religião é do lado A, esse é o lado B. Eu estou aprendendo, Amadinha. Minha Amadinha está aqui do lado, aqui assistindo. Estou aprendendo aqui com o Silvio. Então, Silvio, já é uma questão ritualística deles, de crença espiritual deles, ou de ocultismo, né? Na verdade, ô Silvio, você tem alguns parâmetros do lado A, vamos dizer, do Criador que criou o céu, a terra e tudo que há nele, e do lado B, com o inimigo nosso, seu adversário. E essas 13 famílias Illuminati, eles são 13 não é à toa, porque a família escolhida pelo Criador foram 12. 12 filhos de Jacó, de Israel. E eles colocaram uma família a mais. Agora, eles entendem, não nós, mas eles entendem, né, pela numerologia deles, de que o 11 é um número acima do Criador. Por que eles acreditam nisso? Eles acreditam que o 1... esse número arábico nosso, moderno, né? É arábico? Ou é a letra que é arábica? Decimal. É a letra que é arábica. Mas esse número decimal nosso, 0 a 9, né? Certo. Então acredita que o alfa e o ômega é o 1 ao 0. Alfa 1 e 0 ômega. E o 11 seria o número deles, entende? Então é um número além do que é o primeiro e o último. O início e o fim. É alguma coisa dentro dessa linha de raciocínio, voltada para o ocultismo. Então por isso que eles têm muita coisa com 11, sabe? Inclusive nós tivemos a data 11 do 11 do 11, que nós não vimos nada, aparentemente, não era para ver mesmo, não era para ver, mas não tenha dúvida de que eles prepararam algo. O resultado a gente vai ver mais para frente. Eles não dão ponto sem nó, Silvio. Então, gente, isso aí é um pedacinho dos Illuminati. Então você que tem interesse em conhecer o trabalho do Rubens, que é um trabalho espetacular... Então já vamos falar, Rubens, então a gente esquece, daqui a pouco acaba o programa e a gente não fala. O tempo passa rápido. Passa rápido. Fala do teu site, como é que o pessoal faz para acessar? É o verdadeoculta.com.br, www.verdadeoculta.com.br e o tvnt.com.br. São verdadeoculta.com.br e tvnt.com.br. O Verdade Oculta tem lá os DVDs, né? Tem os DVDs nossos que nós lançamos, que são 56 títulos, parece. Nossa, é bastante coisa. Né? É porque aborda, assim, de forma bem abrangente a questão física, né? Humana, normal e também espiritual. Até porque, Silvio, eu gostaria, se você permitir, de abrir um espaço mínimo. O que nós acreditamos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, não ficou de fora dos senhores do mundo. Eles mexeram também nisso. Entende? Então você tem algumas perguntas que são impossíveis de serem respondidas por padres, pastores ou qualquer um, vamos dizer assim, professor de teologia cristão. Porque não encaixa, não bate. Entendeu? Tem algumas perguntas sérias que você pode fazer para esse povo. Uma básica, simples, para o pessoal entender o que você está falando, é o 25 de dezembro. Está se aproximando, né? É o Natal. É o Natal. Que não bate com o cronograma, ou seja, Jesus não nasceu de jeito nenhum dia 25 de dezembro. Não. Não é verdade? Não. Biblicamente isso é óbvio. Né? Então o que é isso? Comércio. Mas outra coisa, eu pergunto, Silvio, quantos templos Jesus construiu? Nenhum. Nenhum. E por que construímos? Deveríamos imitar a ele, né? Tem vários. Tem muita coisa estranha. Tem muita coisa. Tudo gira em torno do A religião dele. Qual era a religião de Jesus?
Não tinha religião. Não tinha religião nenhuma. Ele não era religioso. Outra questão também. O templo é debaixo de uma pedra, em qualquer lugar, é o templo de Jesus. Outra questão, a letra J foi adicionada ao vocabulário em 1522, se eu não me engano. Pô, mas Jesus Cristo, aquele que morreu no madeiro, né, que a gente fala... Passou a existir de lá para cá? Só existiu desses 400 anos para cá. É estranho, né? É. E Cristo, né, a palavra grega que vem de Crista, né, Crista do Sol, né? Cristo. O Sol tem tudo a ver com... Tudo a ver com eles. Então você vê, tem muita coisa aí que é melhor não entrar nesse mérito. Mas o que eu posso dizer, Silvio, se eu não me engano, o Criador que criou tudo existe. Sem e dúvida. Um dia ele mandou o filho dele para morrer por nós. E se você perguntar qual o objetivo desse propósito de trabalho, qual o objetivo dos DVDs, qual o objetivo de arriscar a vida para fazer o que tu faz, eu digo, é para o máximo de pessoas possível saber qual é a verdade do Criador e se preparar, porque o final da vida, como nós conhecemos, está bem próximo dessa etapa. Eu não tenho dúvida disso. Um paralelo que ele usa que eu acho genial, que ele fala muito, eu nem estou lendo os e-mails aqui, porque parece que caiu a internet de vez mesmo, viu? Eu estou com alguns poucos e-mails aqui, o e-mail do Bajon, Vera Lins, parou aqui. Está com problema lá, né? Caminhão bateu no poste na frente do Albert Einstein. Então estamos sem sinal nenhum de vez. Mas pode assistir, né? Não, depois assiste, não tem problema. Bom, um paralelo que o irmão Rubens Sodré fez extraordinário, que ele usa muito, chama-se Saindo da Matrix. Sim, né? sim. Saindo da Matrix. Quem não gosta do Matrix? Até uma vinheta da música no meu programa, a Matrix. Tá. Eu gosto, acho um barato aquele filme. E o comparativo, tem um DVD que ele fala só sobre isso, né? Os comparativos do filme com a regra Illuminati. É muito interessante. Espetacular, espetacular. É um negócio, tipo, os Illuminati estão tirando uma da nossa cara na nossa frente. E a gente não percebe. Né? Então, o que acontece? O Rubens abriu mão da vida dele profissional, totalmente. Parei tudo. Foi uma guinada, né? Para se dedicar a esta mensagem, né? Que é uma coisa muito corajosa. Né? Nos Estados Unidos você fazer isso é uma coisa, aqui no Brasil é outra. É verdade. Aqui no Brasil é outra. Aqui no Brasil você tem que ir para a televisão pedir dinheiro. É assim que funciona. E o Rubens não pede dinheiro, ele disponibiliza vídeos dele. Todos os vídeos estão tudo na internet, vai assistir, vai acompanhar. Agora, aqueles que não têm acesso à tecnologia, ou que estão com preguiça, não conseguem achar tal, adquire através do Rubens. Que você acaba gerando uma doação para que ele venha até aqui, dar uma entrevista, ele gasta do bolso dele, ele pôs gasolina, ele pagou pedágio, né? Ele tem que comer, ele tem que beber. Então vocês acabam facilitando adquirindo o vídeo com ele nesse aspecto. Mas não é uma coisa que ele vai enriquecer fazendo isso, não é uma coisa que é a intenção. O Alex Jones tem no entorno dele, inclusive nós vamos falar quem é Alex Jones, porque a gente fala toda hora, o pessoal não sabe quem é. O Alex Jones tem no entorno dele, apesar dele ser autônomo, é uma outra realidade, né? É verdade. No Brasil tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. E ele tem um Ron Paul por trás dele, né? Ron Paul é candidato perpétuo à presidência. Né? Toda eleição ele concorre. É um senador, né? Olha aí. Então, nós falamos sobre o significado do número 11, nós falamos do site verdadeoculta.com.br. Acabou o programa, vocês entram lá, ou acabou o vídeo, né, que nós estamos gravando também. Vocês entram lá, acessam, dão uma lida, mandam um e-mail. Qual é o seu e-mail, Rubens? Para o pessoal falar Rubens, com você. @Verdade Oculta. Rubens@verdadeoculta.com.br. Se você viu alguma coisa, como eu, por exemplo, estava assistindo o CQC, né? E todo intervalo do CQC tem o olho que tudo vê lá. Aparece o olho. Por que haveria uma representação de um triângulo com um olho no meio num programa humorístico? Né? Uma boa pergunta essa, né? Inclusive explica para o pessoal o que é o olho que tudo vê. Para o pessoal entender. Na verdade, o sistema Illuminati de governo do nosso planeta, né? Ele tem vários simbolismos, porque eles creem na simbologia como algo com poder real. Né? Tanto que eu trouxe para você aí o DVD Cidade Oculta Salvador, você vai ver o poder das conchas em Salvador. Viu? Me deu vários DVDs, gente, morram de ciúmes. Você vai ver o poder das conchas em Salvador, o que as conchinhas fazem. Então eles creem nessas questões todas de simbolismo, entende, ô Silvio? E eles explicam, ou pelo menos eles enquadram ou englobam todo o sistema de comando deles na própria pirâmide. A pirâmide, ela fala muito mais do que apenas a forma geométrica dela.
ali naquela pirâmide Illuminati, que você tem a representação dela do dólar, né? E em vários locais também você tem, escondidos ou não, até no programa de TV, viu? E o que ocorre ali? Ela apresenta ali as 13 famílias, porque tem 13 camadas de tijolos, né? Os tijolos representam os construtores, né? A palavra construtor em português, traduzida para o francês, se torna maçom, né? E na linguagem bíblica são aqueles que rejeitaram a pedra angular. A pedra rejeitada pelos construtores se tornar, né? Então você tem ali os tijolos, né? O Pink Floyd fez uma música muito bonita, que nós somos apenas mais um tijolo nessa parede Illuminati, Another Brick on the Wall, né? Do George Watson. Sensacional. Não é verdade? É verdade. É uma música linda, e a letra dela tem tudo a ver, né? E aí você então tem ali em cima da pirâmide, você tem uma outra pirâmide menor, separada. Essa separação, se você for olhar essa forma geométrica, você observa que demonstra ser um pedaço faltando. Ou seja, é uma pirâmide inacabada. A pirâmide inacabada, ela tem uma falha quase que no topo. É a mesma pirâmide que a Xuxa saía de dentro dessa pirâmide no programa dela, infantil. E em cima tem o olho, que significa o olho que tudo vê, porque eles acreditam que eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Não na figura de uma única pessoa, mas na figura da irmandade deles. Eles querem se comparar a Deus, essa é a realidade. Verdade. Tudo, ou melhor. Eles querem se mostrar como Criador ou melhor que o Criador. Então, quando você vê, por exemplo, a pirâmide com o olho que tudo vê, inclusive tem um quadro cristão muito famoso dos dois caminhos, o caminho estreito, a porta estreita e a porta larga. É um quadro dos anos 70 que muitas casas ainda têm esse quadro. Virou um clássico. E em cima tem a pirâmide com o olho que tudo vê. Mas só resumindo, a pirâmide é inacabada porque falta alguém ali para compor aquele pedaço. E os senhores do mundo, eles acreditam que eles vão manipular também esse. Mas quem leu as Escrituras e conhece Apocalipse, quem leu um pouco de Mateus, depois do capítulo 23, quem leu Tessalonicenses, Zacarias, Daniel, sabe muito bem que eles não vão controlar esse camarada. Esse camarada é o regente geral, que nós conhecemos como anticristo. Só que a palavra anticristo é grega. O normal de se dizer deveria ser o anti-Messias, porque Messias é hebraico, né? E o nosso Salvador veio dos hebreus, ele não veio dos gregos. Então, anti-Messias. É o general supremo deles, que nós conhecemos como anticristo, pela mídia Illuminati que está aí, e pela Bíblia que está aí, mas pela Escritura, o anti-Messias, né? E essa pirâmide, então, é o símbolo deles, é o símbolo principal deles. Eles têm vários, mas esse é o principal, que engloba toda a estrutura de funcionabilidade deles e objetivo. Está tudo ali. Se você for fazer um estudo só sobre a pirâmide, você tem 8 horas de programa aí para você. É assustador, realmente. Porque quando você absorve o assunto, igual a gente está discutindo aqui, e absorve o assunto, e começa a fazer a correlação. Exato. Com tudo que está no nosso entorno, tudo é assustador. As coisas se encaixam. É assustador. Então, mas vocês estão falando em conspiração, vocês estão viajando, vocês estão, enfim, vocês estão tudo menos dentro da lógica. Mas o que é a lógica? Esse que é o problema, né? O que é a lógica? Depende do ponto de vista, né? Saindo da Matrix, é justamente, você vive uma vida onde você tem um emprego, onde você tem um trabalho, onde você tem seu hobby e tal, mas aquilo não é real. É verdade. A Matrix você saindo da Matrix. Quando você sai, eu vou te falar um absurdo. Eu estava em Alphaville, eu tinha assistido uma maratona, 22 horas de programa. Eu tinha assistido em 3 dias. Dos seus programas, todos, 22 horas seguidas, né? Eu estou em Alphaville, ali passando pelos residenciais, eu olho a placa de um carro, NON 1111. Que isso aí, nova ordem mundial, 1111. É brincadeira. Se eu perguntar, se alguém falar, você está mentindo? Não estou, eu vi uma placa. Esse camarada eu queria tirar o celular para fotografar a placa, não deu tempo. Deve mandar no Detran daqui. É Detran também em São Paulo? É Detran? É Detran também. Então deve mandar no Detran daqui. Então, você começa a reparar que é o tal do saindo da Matrix. Sim. Você começa a reparar nas estátuas, nas homenagens, nos nomes, nas simbologias, nos logotipos dos bancos, das grandes empresas. Você começa a olhar... Sim, sempre você vê que tem algo ligado a isso. E aí você assusta. É difícil não ter. O olho de Horus, que é símbolo de várias emissoras aí, não é de uma não, são de várias. O olho de Horus. Explica para o pessoal o que é olho de Horus. O olho de Horus, o Horus é vamos dizer assim, é um paralelo, um avatar de Jesus Cristo, né?
o Horus, porque se você vê a história de Jesus Cristo, ô Silvio, ela se repete muitas vezes. E na cultura egípcia você tem a deusa Ísis, que é a Maria, a Virgem Maria, é a Semíramis. Você tem o Horus, que é o Jesus Cristo. E você tem o Sete, que é o Pai Eterno, vamos dizer assim, né? O Deus, que no caso é o Deus Sol. Então, quando você tem o sistema todo ligado à questão do Egito, você tem a própria sociedade secreta maçônica, porque ela é toda praticamente inspirada nas questões egípcias, né? E o olho de Horus é uma referência ao olho que está no topo da pirâmide. Aquele olho que está no topo da pirâmide é o olho de Horus. Entende? É essa variante do Jesus Cristo. Quando eu falo Jesus Cristo, eu não estou falando daquele que morreu na cruz. Eu falo de Mitra, o deus persa do bem contra o mal, que nasceu da Virgem Maria, que nasceu em 25 de dezembro, que foi cultuado por Constantino e que o Constantino ensinou os padres, e os padres ensinaram os protestantes, os pastores, e todos cultuam a esse deus sol sem saber que é o Mitra. Eu trouxe para você um DVD que tem um Mitra aí na capa, o 22. Você vai assistir, eu quero te pedir, ô Silvio, para que você assista primeiro esse aí, o 23, ó, para que você veja aqui, ó, a capa dele, olha aqui, esse aqui, ó, olha, a cabecinha dele é o Mitra, ó. A estátua do Cristo com a cabeça do Mitra, porque foi o Mitra que foi colocado no lugar de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que as pessoas hoje adoram, entende? Adoram na forma que se adorava o Mitra no passado. Não é o Jesus Cristo. Não, aquele disse que não aceita louvores de homens, olha. Olha aí, isso aí, tá vendo? A cabeça está sendo pendurada porque foi retirada e no lugar se colocou a cabeça do Mitra. Esse DVD tem um documentário italiano aí de 40 minutos que mostra face a face o cristianismo e o mitraísmo no paralelo para você ver quais as diferenças, se é que tem alguma. Qual é o nome verdadeiro de Jesus? Yahushua Hamashia, Yahushua. É um nome diferente de se falar, mas esse é o nome dele. Yahushua. Então, quando nós falamos Jesus, nós não estamos entrando em contato com Jesus. O nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Silvio, ninguém entende melhor do que o Pai que nos criou. Então, eu não tenho dúvida de que quando nós estamos falando de Jesus, ou de Pedro, ou de João, mas imaginando, não porque queremos, mas porque fomos covardemente enganados, entende? Imaginando estar falando naquele, eu não tenho dúvida de que a sintonia está ligada, entende? Eu não tenho dúvida de que está linkado. E a Escritura diz para conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar, né? Então, só quando a gente vai nos libertando, é que nós vamos nos acostumando, né, com os nomes verdadeiros, que nenhum daqueles homens, só do lado B, Baal, não é grego e nem latim. Baal é hebraico. Satã é hebraico. Os nomes do lado B não traduziram, nem modificaram, nem fizeram nada. Mantiveram. Só do lado A. Semíramis, é Semíramis onde você for. Você vê Semíramis escrito em qualquer idioma. É Semíramis, a mulher do Nimrod, a mulher do dinheiro. A estátua da liberdade. Liberdade, eu ia falar agora. Estátua da Liberdade. Eu tenho um documentário no meu canal. Você me passou, eu assisti, eu fico agradecido a você. Está no meu canal do YouTube. Se vocês procuram Leilão na TV no YouTube, vocês vão achar o meu canal lá, Silvícios. Você clica lá e pode procurar que lá tem um documentário do History Channel. Sim, muito bom. Sobre a Estátua da Liberdade, aí fala do Rockefeller Center, onde tem lá um Lúcifer, né? Sim. Né? Um deus da luz e aquela coisa toda dentro do Rockefeller Center, e a representação da nova ordem mundial, que é um Atlas, né? Segurando o mundo nas costas, não é isso? Sim. Aquilo também é um símbolo da nova ordem mundial. Está em Nova York, Manhattan. Uma pessoa segurando o mundo sempre é símbolo do anti-messias, que nós chamamos de anticristo. É uma pessoa mandando no mundo, né? É o que eles queriam, porque lá na Torre de Babel era assim. A ideia da nova ordem mundial é restabelecer o que era na Torre de Babel. Idioma único, religião única, aí não vou falar religião, mas culto místico único, idioma único, governo único, tudo único. Um mundo de paz, de organização. O Apocalipse, né, a revelação, quando o mundo inteiro falar de paz... Exatamente, vai ser nesse período de 3 semanas de Daniel. Aí o bicho vai pegar, pode esperar. É isso aí, Silvio. Então, nós falamos um pouquinho do World Trade Center, nós vamos voltar e explicar para o pessoal quem é Alex Jones. Alex Jones é um jornalista americano que é da minha idade, tem 44 anos para 45, e ele trabalhou para a mídia, vamos dizer, manipulada, a mídia comandada, toda a mídia, né, geralmente, de canal aberto.
dos Estados Unidos até a data em que ele foi buscar um furo de reportagem, mas ele não sabia que havia raízes nessa árvore, e as raízes tomavam conta de todo o pomar, vamos dizer assim. Então ele mexeu em casa de formigueiro, ou em casa de abelha, e aí foi despedido, e daí começou a fazer uma comunicação alternativa, né? Entende? É o que ele faz até hoje. Uma comunicação alternativa. É um cara destemido. Para mim, só um detalhe, Silvio, que eu acho que é importantíssimo. Para mim, Alex Jones é o maior homem do nosso tempo, como é que chama? Contemporâneo a nós, como é que eu falo? Da nossa época. Nossa geração. Da nossa geração, Em relação a este assunto. Em relação a tudo, muito corajoso, porque esse assunto, Silvio, eu creio que ele é primordial. Enquanto nós estivermos iludidos e enganados e sem saber da verdade, nós somos passíveis de tudo enquanto é sofrimento. Nós voltamos no início do programa, né? Qual é a obrigatoriedade da pessoa assistir esse programa hoje? Tem que acreditar em quem? Em Deus. É o básico. Se você não acredita em Deus, isso tudo nós estamos falando não, balela. não vai adiantar. Né? Agora, se você acredita em Deus e leu um pouco a Bíblia, pelo menos, isso. vai ver que tem um importante sentido, um lógico absurdo, né? Mas eu vou mais longe. Por exemplo, eu tive a oportunidade, fui agraciado com a possibilidade de estudar a Bíblia. Que bom. Não importa em que religião, mas eu tive essa oportunidade e até a absorção que eu tive não foi manipulada, pelo menos bate com um monte de coisa, como você mesmo fala, bate com o que eu aprendi. Agora, aquela pessoa que não conhece a Bíblia e tem muito interesse em conhecer o seu trabalho, qual o caminho que você indica para ele? Porque é uma complicação, né? Você pode receber a conspiração, mas se você não tiver a informação bíblica, não adianta nada. Ela morre por si, ela cai por terra. O que você indica para essa pessoa que quer sair da Matrix, ela precisa tomar a pílula? A pílula azul. O que ocorre, Silvio, é o seguinte: esse programa que você aqui, né, eu até agradeço por ter dado essa oportunidade, convidou a gente para vir. Eu creio que ele é um abre-alas, vamos dizer assim, entende? Ele é um abridor de portas. Porque a partir daqui, eu creio que todo o tema que nós colocamos aqui durante esse período, que foi pouco, né, porque o tema é muito abrangente, eu creio que a pessoa pode pesquisar sobre cada coisa dessa. E até daria mais alguns tópicos para as pessoas anotarem. Tipo, pesquisar sobre a HAARP, pesquisar sobre o projeto Blue Beam, pesquisar sobre a manipulação dos bancos, entende? O sistema financeiro mundial. O dinheiro real não existe. Como funciona a questão de grana, que hoje é 4,7%. E sobre a agenda global, sobre... rapaz, é tanta coisa. A FEMA. Vamos falar sobre a FEMA agora? A FEMA, ela é um dos elementos da regra de 3, né? A regra de 3 serviu para poder implementar a FEMA. O que é a FEMA? Você tem um órgão de gestão emergencial que diz respeito a casos em que a população tem que receber um atendimento coletivo urgente. Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. A FEMA. FIMA, né? A pronúncia a gente fala FEMA, porque brasileiro... Eu prefiro falar mais as coisas brasileiras. Tá certo. Harvard, eu prefiro falar Harvard, FEMA, mas a pronúncia é FIMA. E o que ocorre? Com a regra de 3, eles criaram esse órgão interno da FEMA, que é subordinado a uma agência, essa é a Agência de Gestão de Emergência, né? Agência Federal de Gerenciamento de Emergência. Gerenciamento de Emergência. Ela é vinculada a um órgão do governo federal que encarrega-se de defender a pátria, mas não defender de outra pátria, mas defender dos próprios Obrigado, concidadãos. Eu esqueci agora o nome dessa organização, do governo. É bom o pessoal dar uma pesquisada. É bom que pesquise porque não veio na minha mente agora. E a FEMA está atrelada a esse órgão. Entende? É um órgão. Esse órgão só foi criado com a regra de 3 do World Trade Center. Porque era incabível um país democrático, um modelo de democracia para o planeta, como os Estados Unidos, ter um órgão do governo para fiscalizar o cidadão. Não, mas o assustador disso, que você está falando, por exemplo, que você falou agora, tudo bem, né? Não, qual é o problema do governo ter isso? Não, tem que ter o gerenciamento. O problema é justamente nas imagens que o Alex Jones mandou, né? Milhares e milhares e milhares e milhares de caixões. E campos de concentração. Como é que é o nome do caixão? É o caixão da FEMA. Tem até nome. Não, né? Os caixões estão na Geórgia, caixão da FEMA. É uma loucura. Fala um pouquinho sobre isso, que é assustador. Não é só o caixão, são 700 campos, né, da FEMA, que chama
campos da FEMA, mas são tipo campo de concentração nazista, né? Isolados. Isolados e com tudo quanto é tipo de aparato para proteger. Não proteger quem está lá dentro, mas proteger para quem está lá dentro não saia. E existe o risco de epidemia zumbi, você talvez já tenha ouvido falar. Já ouvi o falar próprio isso aí. governo americano colocou, através da sua Secretaria de Saúde lá, do Ministério da Saúde, um documento online e também métodos para as pessoas se prevenir, porque há um risco de ataque zumbi. Porque isso loucura, né? parece mentira. É igual nós colocamos aí a documentação toda de uma entidade espiritual que cuida das chuvas no Rio de Janeiro, No Rio em de Santa Janeiro Catarina. eu vi aquilo, que absurdo. Então, é coisa de doido, mas existe. Que absurdo. Entende? Contrato do governo redigido, selado, carimbado, rotulado Então, para com a a entidade. gente despejar essa informação em vocês, sem vocês terem acesso a todo o conteúdo, É um pouco fragmentado, mas acho que dá para a pessoa pegar. Até assusta um pouco, né? Você fala assim, pô, mas zumbi. Mas se você for ver cientificamente o que significa, o que é uma expressão. É uma expressão. Igual, eu tenho minhas teorias também, Sim. Você romantizar um relacionamento de uma humana com um vampiro e bater recordes, isso pra mim tem coisa aí. Entendo. Você concorda? Sim. Você romantizar, quer dizer, eu até assisti o Crepúsculo, filme. né? Crepúsculo. Tem um Amanhecer que está no cinema. Aham. Né? Uma humana casando com um demônio. Aham. É o Drácula, é um demônio. É um demônio. Casando, aquilo é lindo, é maravilhoso, é romântico. É. Isso pra mim tem um porquê. Se isso foi romantizado, por que não os zumbis também? A questão do zumbi envolve a tecnologia de ponta em relação a medicamentos, alimentação e vacinas. Até tem uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui a respeito das vacinas. Você acredita que as vacinas contaminadas já estão sendo aplicadas em massa? Que a gripe suína foi uma coisa plantada? Você vê, na verdade, o sistema Illuminati vai vencer, não tem jeito, mas existem alguns rounds, né? E nesses rounds parece que há alguns, não vou dizer nocaute, mas pelo menos alguns ferimentos graves neles. A questão de Copenhague foi a questão do aquecimento global foi outro, e das vacinas também. O nome da heroína foi Jane Burgermeister, você já deve ter ouvido falar nela. Já ouvi falar. Ela que foi a heroína, só que a heroína agora acabou, coitada, com 1000 processos em cima dela. E até onde se sabe estava presa aí até 2 meses atrás, eu não sei o que aconteceu pro resto, mas foi igual o Wikileaks. Ela jogou no ventilador, denunciou aquilo tudo, e aí a vacina da pandemia da gripe suína, H1N1, cada hora ele muda de nome para poder camuflando. Mudando para ir camuflando. Então, aí deu no que deu, entende? Foi pro ralo, mas não sei se a próxima vai ter alguém para jogar no ventilador como ela fez, né? Então, arriscou emprego, arriscou carreira, arriscou tudo. Você ouve falar de histórias assim de pessoas que estão desaparecidas por terem falado da guerra do Iraque, né? Jornalistas que colocaram a boca no trombone e desapareceram. Então, é aquela coisa, é você receber a informação como absurda, essa é a grande jogada. Sim. Né? A forma que você recebe a informação. Se chegar nos seus amigos de forma absurda, por exemplo, quando chegou para mim que o homem não foi à Lua. Sim. É absurdo para mim. Uhum. Eu não consigo digerir. Mas se você começar a verificar as evidências, provas, né? for atrás das provas, você vai falar, caramba, não, já chegaram lá, mas na época não tinha condição de chegar nem no meio do caminho. Né? Isso aí era uma guerra de tecnologia. Eu vou passar esses dias agora, a primeira transmissão de show ao vivo via satélite foi o ano Lu 1973, gravado dia 3 de julho de 73 por Elvis Presley. Só que a transmissão que foi feita não foi do dia 3, foi do dia 2. Porque eles gravaram porque tinham medo do satélite não funcionar e distribuíram para o planeta todo. Então, quem é fã do Elvis igual doido, sabe? Maluco por Elvis, talvez saiba disso, mas quem só gosta de Elvis jamais saberá. Jamais ficaria sabendo se não fosse seu programa em primeira mão. O primeiro show transmitido via satélite para todo o planeta foi uma farsa. Foi gravado. Foi gravado, eu tenho as 2 versões. Eu vou botar qualquer dia desse aí no canal lá. Eu e você, vou te dar um DVD de presente. As 2 versões, ele cantando as mesmas músicas, cada hora ele vai para um lado do palco ou do outro, mas as mesmas músicas, do mesmo roteiro, do mesmo jeito, só que uma cópia da outra. Era uma farsa. Olha só. Então o Homem na Lua também foi mais uma dessas aí. E eu acredito, porque na época não teria condições de fazer. Bom, mas aí é outra história, são muitas histórias. Para você não receber a informação crua, que ela é chocante, crua, né? Se você fala alguma coisa assim de bate pronto, ela chega distorcida no seu ouvido, e a ideia é justamente dar credibilidade ao que ele está falando. Para dar essa credibilidade, eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo e vocês cheguem à conclusão.
Ninguém aqui é maluco, todo mundo que me acompanha sabe que eu tenho coerência no que eu falo, que a minha vida é dedicada ao leilão, mas a credibilidade do Rubens é espetacular. E ele baseia em muita pesquisa, muita informação. Olha, os vídeos são assim, ele repete, ele explica de novo, ele saca dinheiro do bolso, mostra o dinheiro. Para poder explicar melhor. É espetacular. É muito legal. Melhor, é didático. É didático, muito didático. Quem gosta realmente quem gosta de Deus, quem tem fé em Deus e acredita que tem alguma coisa nos manipulando e que existe isso, assistam que vocês vão ficar assustados. Não é a ideia deixar ninguém em pânico nem nada, é a gente estar preparado para esse apocalipse que vem por aí, para essa revelação que vem por aí. Eu acho que a gente tem que se preparar. Eu não sou fanático religioso, não sou de nenhuma religião, acredito em Deus, ponto. Tá? Eu acho que esse é o básico para você entender o trabalho do Rubens, né? Você me deu um DVD, inclusive, você considera São Paulo uma cidade oculta, né? Ela tem muito ocultismo aqui, né? Ela tem muitas coisas do Illuminati, São Paulo principalmente, né? E eu queria que você falasse sobre isso, para a gente finalizar, e falasse sobre os Illuminati brasileiros. Tem a ver com São Paulo, tem tudo a ver. Os Illuminati brasileiros? Tem tudo a ver com São Paulo. São Paulo é a cidade Illuminati da América do Sul, não é do Brasil não, da América do Sul. Se você for hoje na Universidade de São Paulo, universidade, qual é o nome da grande universidade daqui? Só para USP. É USP. Lá tem o mausoléu do Frank, não veio o segundo nome agora na mente. Não sei. Mas esse camarada é filho da cidadã que saiu direto da Bavária, do seio dos Illuminati, e veio implementar na América Latina todo esse envolvimento Illuminati que está aqui. Até hoje, chama-se Bucha Paulista. O nome é Bucha, porque para falar o nome deles mesmo é complicado o nome da família. Tradução. É Buchenhaspin, Hausgis, um negócio assim. Mas serve para a pessoa entrar na internet e como pesquisa, colocar assim, Bucha Paulista, B-U-C-H-A, Bucha Paulista. Vai aparecer, ou vão aparecer, aquelas buchas de mato que a pessoa usa para se banhar. Mas aí, junto com Bucha Paulista, escreve Illuminati. Entende? Que aí já direciona o Google para... porque senão não acha. Até isso está oculto, mas eu acho que é por acaso. Mas se colocar Bucha Paulista Illuminati, aí tem todas as informações. Museu do Ipiranga. Museu do Ipiranga é uma homenagem oculta aos deuses, né? Ali você tem a Afrodite, que é a Semíramis, mais uma vez, ela é o topo, ela é a principal ali. E em volta você tem um bacanal. Um bacanal que é uma orgia de adoração ao deus Baco, o deus da uva, que é o Nimrod. Nimrod, tudo espirra no Nimrod. O Nimrod, o Tammuz e a Semíramis são físicos, eles existiram. A partir deles foram criados mitos e mais mitos. Então toda a mitologia parte dos três. Parque Ibirapuera. Ibirapuera é uma homenagem, eu não tenho nada contra homossexuais, eu até não sou radical contra homossexual como o sistema protestante né? Mas ali é uma homenagem totalmente homossexual, ali no Ibirapuera. Dá para ver os caras segurando algumas coisas ali. O obelisco significa o quê? O obelisco é o próprio Baal, é o falo do Baal. Pênis. É o pênis do Baal. E ele está encravado no útero. Aquele do Ibirapuera... Você olhando de helicóptero, você vê o útero feminino. Até o clitóris está ali junto. Eu vi. É incrível. Então, aí você pergunta para mim, mas todo obelisco, então, é uma homenagem ao pênis? Sim. Não é só obelisco, não. Tem muita coisa, né? É muita coisa. Então, ou seja, o que tem coligação ao sexo, tem coligação aos Illuminatis e por aí vai. É verdade. O Lulu, né? Que nem eu costumo brincar. O Lulu. Então, vamos falar mais um pouquinho, eu acho que já estourou o tempo, né? Só vamos falar mais um pouquinho dos seus DVDs, os títulos, se você tiver de cabeça. Prepare-se, que é a série principal, né? Para a pessoa se preparar para quê? Para revidar, para ir contra. Para sair da Matrix. Para fugir da Matrix, ô Silvio. Você matou a charada de vez, eu gostei muito disso. Porque muitas pessoas acham que prepare-se é para se preparar para combater. Não dá para combater. Não. A Escritura é clara e diz que a Babilônia não tem cura. Jeremias fala isso. Entende? Não adianta dar bálsamos para a Babilônia. Babilônia, a ordem do nosso Criador é: sai dela, povo meu. O povo dele, sai dela. Quem não é povo dele, aí não sei como vai ficar. Mas a ordem é essa que está escrita: sai dela, povo meu. E não tem como combater. Então prepare-se para a próxima, porque essa aqui já não tem mais jeito. Eu creio na próxima. Entende, Silvio? Não, eu também. Eu creio na próxima.
Então, Agora, como é que você faz para chegar na próxima? Aí que tá, ô Silvio. Tem um caminho. Tem um caminho, ô Silvio. Árduo, inclusive. O sistema religioso, principalmente o cristão, que é o que eu conheço melhor, Tá ele faz um caminho tortuoso, uma via crucis para você chegar lá. Ele faz o caminho é totalmente errado. Né? Não estamos falando do cristão puro, nós estamos falando das religiões. Não, porque a própria palavra cristão, ô Silvio, ela não é aquele povo que seguiu o Salvador. O cristão foi criado por Constantino há pouco tempo atrás. Ainda, né? A palavra cristão vem do grego, aquele povo não tinha esse povo cristão naquela época, tinha os do caminho. Se a interpretação dela no meu coração, no seu coração for limpa, branca, eu acho que é válido. É porque nós chamamos de cristão. A gente usa a nomenclatura. Igual, nós somos criados. Nós nascemos depois de Roma. Nós somos criados falando em Jesus, mas se Exato. Se o seu coração é puro e crê em Jesus de fato, acho que não tem problema nenhum. Né? A Escritura. Agora, voltando ao interespectador, vamos ajudar ele. Vamos ajudar ele a sair da Matrix. Quais são os DVDs que ele tem que adquirir, ou baixar, ou entrar em contato contigo para conseguir esses DVDs? O DVD para assistir, Silvio, é muito simples. É só ligar o computador, entrar no Google e procurar o DVD que vai assistir todos. Não precisa a pessoa comprar para assistir. Entendi. A pessoa que compra o DVD é aquela que vê um certo valor no projeto. E aí, para manter o projeto, ela compra. Mas não é o público, tanto que toda a matéria que vai para DVD, antes vai para a internet gratuitamente. Entende? E as pessoas da internet podem copiar e reproduzir, só não podem falsificar minha assinatura, como fizeram. Eu soube disso. Entendeu? Agora... Tinha igreja, loja gospel vendendo. As lojas do Brasil toda praticamente vendem, Silvio. Está vendendo ainda. Parou no 12, mas vende até o 12. Do 12 para cá que nós brecamos, mas até o 12 eles estão vendendo. E não tem porque eles estão vendendo, não, Silvio. É porque eu não compactuo com o sistema religioso. Nem protestante, nem católico, nem com o sistema comercial, nenhum. Nem comercial, não compactuo com ninguém. Então, gente, é o seguinte, vocês querem colaborar com o projeto, gostaram, absorvam mais informação, entrem lá na tvnt.com.br, né? Assistam o Rubens falando a respeito Pode assistir do tudo à vontade. O irmão Rubens. Absorva a informação. Eu sou da seguinte opinião, toda informação é bem-vinda. Você recebe, filtra e tira o que é de bom disso. Tá? É assim que funciona. Então é um assunto interessantíssimo, é um assunto que vai afetar a sua vida, dos seus filhos, dos seus netos, vai afetar, se chegar até lá, né? Se chegar até lá. Então é importante você se informar. Eu acho que falar de Deus não é ruim. Não. E para a gente poder falar de Deus, né? E falar de Oshua, né? E Al-Hushua, é difícil, mas... Al-Hushua, né? Você precisa entender o outro lado. Você precisa entender o que o outro está fazendo para manipular. Porque se o planeta é dele, ele tem que ter algum controle sobre isso. E como é que ele faz? Né? Esse negócio, que eu não acredito, esse negócio do espírito, aquele negócio correndo para lá, fazendo barulho, isso aí é tudo hollywoodiano, né? Eu acho que está aqui mesmo com o pé aqui, né? Quando ele diz com o nariz enfiado na terra, não pode sair. Ele está com o nariz aqui e está manipulando e está mexendo e ele usa isso de uma forma tão sutil que você não percebe. É verdade. Né? Pelo menos é o que eu acredito. Se eu tiver mentindo, tá certo, eu concordo contigo plenamente. Né? Então, gente... Essa é a mensagem do programa de hoje. Eu queria agradecer, irmão Rubens. Eu que agradeço. Eu chamo de irmão Rubens porque ele gosta que chame de irmão Rubens. Na verdade, a Escritura fala que ninguém chame o outro por pastor nem por padre. Está escrito bem assim, mas só que o protestante só lê uma parte do padre. Mas todos, cada um chama o outro de irmãos. Que é bacana, que é legal. Né? Então a ideia do programa de hoje foi a quebra do protocolo. A gente conseguiu, o Maurinho deixou estourar o horário todo aqui. Obrigado. Valeu, Maurinho. Então a gente agradece muito, apesar de muita gente não ter assistido, os e-mails deu pau aqui, caiu um poste não sei aonde aí, não estou conseguindo ver nada aqui. Então eu agradeço muito a audiência hoje foi recorde realmente, segundo o Maurinho passou antes do sinal ir para o brejo, foi um número absurdo, depois eu vou passar para vocês. Eu agradeço muito a audiência, muito obrigado Rubens, obrigado à esposa do Rubens, a Elaine, né? Amada, né? Amada. Que nem você costuma dizer. Né? O Rubens chama todo mundo de amado. Né? Bacana.
Rubens, obrigado mesmo pela presença, eu agradeço Valeu, por você Silvio. ter vindo até aqui. E a gente vai voltar com o Rubens aí, viu? Eu acredito que em janeiro aí, sei lá, talvez a Vamos disponibilidade ver. dele para a gente ir para uma área mais atual, como está acontecendo lá em Wall Street, agora, Sim, nesse sim, momento, sim, exato. está havendo um tumulto lá e o Rubens sabe por quê. Sim. As pessoas estão lá, tem um porquê e ele sabe dizer qual. Então fica aí esse Isso. mistério para o próximo. Capítulo. E quem quiser saber disso, entra lá no verdadeoculta.com.br ou no tvnt.com.br. Boa noite, muito obrigado.